A sala de reuniões estava em um silêncio mortal. O ar cheirava a uísque caro e a cobre. Cercada pelos capangas mais impiedosos de Chicago, uma menina de 7 anos, num vestido amarelo desbotado, marchou até o temido chefe do sindicato. Ela apontou um dedinho trêmulo para o peito dele. Minha mãe trabalha tanto. Por que o senhor não paga a ela? Rachel Adams estava sentada na pequena mesa de fórmica, lascada da cozinha de seu apartamento em Logan Square. Ela olhava para o pedaço de papel em suas mãos. O carimbo vermelho na frente do cheque parecia um golpe físico. Fundos insuficientes. Era o terceiro este mês. Lá fora, o vento brutal de novembro vindo do lago Michigan sacudia as janelas de vidro simples. Mas o frio no peito de Rachel não tinha nada a ver com o tempo. Fazia 2 anos que seu marido, David, tinha caído de um viaduto congelado com seu Toyota Camry. Ele a deixou com uma filha de 7 anos, um coração partido e uma montanha de dívidas secretas na qual Rachel ainda estava se afogando. Para manter um teto sobre suas cabeças, ela tinha 3 empregos. O mais exaustivo era o turno da madrugada. Ela esfregava o chão e esvaziava lixeiras para uma agência terceirizada. A agência prestava serviços para o edifício Silverstone, um arranha-céu imponente de vidro espelhado na Avenida Michigan. Ela trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, garantindo que a suíte executiva estivesse impecável. Ela limpava mesas de mogno, aspirava tapetes macios e esfregava banheiros de mármore até seus nós dos dedos sangrarem. Mas nas últimas 3 semanas, seu supervisor, um homem escorregadio chamado Peter Hayes, a estava enrolando. Primeiro foi uma falha na folha de pagamento. Depois, um atraso por causa de um feriado bancário. Agora, o cheque tinha voltado sem fundos. Isso gerou uma taxa de cheque especial de $35 do Chase Bank, que deixou a conta de Rachel no vermelho. Mamãe. Rachel dobrou rapidamente o cheque sem fundos e o enfiou no bolso do casaco. Ela se virou e viu Lily parada na porta da cozinha estreita. Sua filha de 7 anos segurava um coelho de pelúcia desgastado. A respiração de Lily era superficial. Um chiado fraco acompanhava cada vez que ela soltava o ar. Oi, meu amor. Rachel forçou um sorriso radiante, aproximando-se para tirar uma mecha de cabelo castanho do rosto de Lily. Ela pressionou as costas da mão na testa da menina. Sem febre, mas a asma estava atacando. Meu peito está apertado, sussurrou Lily. O coração de Rachel despencou. Ela foi até o armário do banheiro e sacudiu o inalador de albuterol de Lily. Estava completamente vazio. A recarga na farmácia Walgreens da Avenida Milwaukee custava $68 do próprio bolso, porque seu seguro havia vencido. Rachel tinha exatamente $4 na bolsa e sua conta bancária estava no vermelho. O aviso de despejo colado na porta da frente há 2 dias dava a elas até segunda-feira para pagar o aluguel. Caso contrário, as fechaduras seriam trocadas. O desespero é um catalisador terrível. Ele supera a lógica. Ele supera o medo. Pegue seu casaco, Lily, disse Rachel. Sua voz endureceu com uma determinação que ela não sabia que possuía. Nós vamos dar uma volta. Aonde vamos? Para o trabalho da mamãe. Preciso falar com o chefão. Rachel sabia que Peter Hayes era apenas um intermediário. A agência pertencia às mesmas pessoas que eram donas do edifício Silverstone, uma holding chamada O'Connor Logistics. Rachel nunca tinha visto os donos. O 42º andar, a suíte da cobertura, era estritamente proibido para a equipe de limpeza durante o dia. Eles eram instruídos a serem fantasmas invisíveis que limpavam no escuro. Mas Rachel conhecia os códigos do prédio. Ela tinha o cartão de acesso para o elevador de serviço. Era uma manhã de sábado, o que significava que o prédio estaria quase vazio. Mas ela já tinha visto SUVs pretos e caros estacionados na garagem subterrânea VIP nos fins de semana. Alguém tinha que estar lá em cima. Alguém com autoridade para lhe dar um cheque que não voltasse. Ela agasalhou Lily com seu casaco de inverno mais grosso e enrolou um cachecol em volta da boca dela para proteger seus pulmões do ar cortante de Chicago. Elas pegaram o trem L para o centro. O barulho rítmico dos trilhos ecoava a batida frenética do coração de Rachel. Ela era uma pessoa que seguia as regras por natureza. Tinha pavor de confrontos. Mas ao olhar para sua filha, pálida e lutando para respirar fundo, o medo evaporou. Foi substituído pelo instinto feroz e cego de uma mãe encurralada. Quando chegaram ao edifício Silverstone, o amplo saguão de granito estava deserto.
Havia apenas um segurança cochilando na recepção. Rachel contornou a entrada principal, puxando Lily para a doca de carga no beco. Suas mãos tremiam enquanto ela passava seu crachá de funcionária desgastado. Uma luz verde piscou. A pesada porta de aço se abriu com um clique. Elas entraram no corredor de serviço mal iluminado. O cheiro de alvejante industrial e papelão úmido era dolorosamente familiar. Fique perto de mim, Lily, sussurrou Rachel, apertando a mão pequena e quente da filha. Nós só precisamos falar com alguém, pegar o dinheiro da mamãe e depois vamos direto para a farmácia. Ok, mamãe. Rachel apertou o botão para o 42º andar. O elevador de serviço subiu com um solavanco. Enquanto os números acima da porta subiam, Rachel ensaiava o que diria. Ela seria educada, mas firme. Ela tinha seus formulários de imposto, seus cheques sem fundo e seu contrato de trabalho na bolsa. Ela só precisava que eles entendessem. Ela era apenas uma mãe tentando sobreviver. Ela não tinha ideia de que estava subindo em uma caixa de aço direto para um pesadelo. O elevador de serviço soou suavemente ao chegar ao 42º andar. As pesadas portas de metal se abriram, revelando o corredor dos fundos polido da suíte da cobertura. Normalmente, quando Rachel limpava este andar às 3 da manhã, era silencioso, com cheiro de couro caro e polidor de limão. Hoje não estava silencioso. O som baixo e abafado de um homem chorando ecoava da sala de reuniões principal no final do corredor. Rachel hesitou. Seu aperto na mão de Lily se intensificou. Cada instinto gritava para ela voltar para o elevador e descer, mas a imagem do inalador vazio a empurrou para frente. Espere aqui por um segundo, Lily. Ela sussurrou, gesticulando para que a filha ficasse atrás de uma grande samambaia perto do elevador. Não se mova. Rachel se esgueirou pelo corredor. Seus sapatos baratos de sola de borracha não faziam barulho no piso de madeira importada. Ela alcançou as pesadas portas duplas de carvalho da sala de reuniões. Elas estavam entreabertas, apenas uma fresta. Ela espiou pela fresta e sua respiração ficou presa na garganta. O tapete persa macio que ela havia aspirado apenas 3 noites antes estava enrolado. Em seu lugar, uma lona plástica grossa e translúcida estava estendida sobre o piso de mogno. Ajoelhado no plástico estava Peter Hayes, seu supervisor desprezível. Seu terno de grife estava rasgado, seu rosto machucado e sangrando muito por um corte acima do olho. Ele estava soluçando, com as mãos amarradas nas costas com lacres de plástico. Em um semicírculo ao redor dele, estavam 4 homens enormes em ternos escuros e bem cortados. Eles não eram seguranças. Eles tinham o olhar frio e morto de homens que machucam pessoas para viver. Um deles segurava casualmente uma pistola com silenciador ao lado do corpo. Mas era o homem sentado na cabeceira da longa mesa de conferência de vidro que comandava a gravidade aterrorizante da sala. Declan O'Connor. Ele não parecia um chefe da máfia de cinema. Ele parecia um CEO implacável de Wall Street, com quase 40 anos. Tinha traços aristocráticos e afiados, olhos azuis claros penetrantes e cabelos escuros com um leve toque de prata nas têmporas. Ele estava vestido com um impecável terno de 3 peças cinza-carvão. Ele estava perfeitamente imóvel, segurando um copo de cristal com um líquido âmbar, observando Peter sangrar com uma expressão de profundo tédio. Eu juro por Deus, Declan, soluçou Peter, cuspindo sangue no plástico. Eu não roubei a folha de pagamento. As contas foram congeladas. Foi um erro de roteamento. Declan tomou um gole lento de sua bebida. Quando falou, sua voz era um barítono baixo e ressonante que enviou um arrepio pela espinha de Rachel. Era uma voz que não precisava gritar para ser obedecida. Um erro de roteamento, Peter. Meus auditores me disseram que $300 mil dos fundos operacionais da empresa de fachada foram desviados para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Você usou a folha de pagamento da limpeza para encobrir seus rastros. Você roubou de mim. Mas pior, você chamou atenção para um negócio de fachada legítimo. Não, por favor, eu tenho uma família. As pessoas de quem você roubou os salários também tinham, disse Declan friamente. Ele acenou para o homem com a arma. Acabe com ele. Rachel ofegou. Ela não conseguiu evitar. O som foi minúsculo, mas no silêncio mortal da sala de reuniões, foi tão alto quanto um tiro. Os olhos azuis de Declan se voltaram instantaneamente para a fresta na porta. Sullivan, ele latiu.
Antes que Rachel pudesse se virar para correr, as pesadas portas de carvalho foram violentamente abertas. Uma mão enorme se estendeu, agarrando Rachel pelo colarinho de seu casaco de inverno e arrastando-a para dentro da sala. Ela gritou ao ser jogada bruscamente no chão, perto da borda da lona plástica. "Olha o que temos aqui, chefe!" Sullivan, um brutamontes com uma mandíbula com cicatriz, zombou apontando a arma para a cabeça de Rachel. "Um rato nas paredes." "Por favor," Rachel implorou, levantando as mãos, seu corpo todo tremendo violentamente. "Por favor, eu não vi nada. Eu sou apenas a faxineira. Eu só vim buscar meu pagamento. Não me mate." Peter Hayes olhou para ela, seu rosto ensanguentado se contorcendo de horror. "Rachel, que diabos você está fazendo aqui?" Declan levantou-se lentamente. Ele pousou o copo na mesa. A pura presença física do homem era sufocante. Ele caminhou até onde Rachel estava encolhida no chão. Ele olhou para ela, sua expressão indecifrável, calculista. "Uma faxineira", murmurou Declan. Ele olhou para o tecido barato e desgastado de seu casaco, as olheiras escuras sob seus olhos aterrorizados. Ele reconheceu o desespero. Ele havia crescido nas sarjetas do sul de Boston antes de construir seu império em Chicago. Ele sabia como era a pobreza, mas também conhecia as regras de seu mundo. Ela tinha visto demais. "Sullivan", disse Declan em voz baixa, uma sentença de morte pairando no ar. "Ei!" O grito agudo e furioso quebrou a tensão. Todos na sala, incluindo os assassinos endurecidos, se assustaram e se viraram para a porta. Lá estava Lily. Ela havia desobedecido à mãe. Ela havia saído de trás da samambaia. Ela estava parada em seu vestido amarelo desbotado, segurando seu coelho de pelúcia em uma mão. Seu peito pequeno subia e descia com o chiado da asma, seu rosto pálido, mas seus olhos castanhos ardiam com uma raiva protetora feroz. "Lily, não! Corra!" Rachel gritou, tentando se levantar, mas Sullivan a empurrou de volta para o chão com uma bota pesada em seu ombro. Lily não correu. Em vez disso, ela entrou direto na sala. Ela passou pelos homens com as armas. Ela passou pelo homem sangrando na lona plástica. Ela parou a poucos centímetros de Declan O'Connor, o homem mais perigoso de Chicago. Ela teve que esticar o pescoço para olhá-lo nos olhos. Declan olhou para a menina minúscula, completamente desequilibrado. Seus capangas ficaram paralisados, sem saber o que fazer com uma intrusa de 7 anos. Lily apontou seu dedinho bem no centro do colete caro de Declan. "Minha mãe trabalha tanto", exigiu Lily, sua voz tremendo, mas surpreendentemente alta. "Ela limpa seus banheiros nojentos no escuro para que eu possa comer. Ela chega em casa chorando porque suas mãos doem e você pegou o dinheiro dela. Por que você não paga a ela?" A sala ficou em silêncio total. Apenas o som da respiração ofegante de Lily preenchia o espaço. Declan O'Connor, um homem que havia enfrentado cartéis rivais e promotores federais sem piscar, congelou fisicamente. Ele não congelou porque a menina era corajosa. Ele não congelou porque sentiu pena. Ele congelou porque, ao olhar para a menina e depois para a mãe aterrorizada chorando em seu chão, um fantasma de seu passado o atingiu. Ele reconheceu o rosto de Rachel. Estava mais velho, desgastado pela dor e pela exaustão, mas era exatamente o mesmo rosto de uma fotografia em um dossiê que estava em sua mesa há 2 anos. A esposa de David Adams. David Adams, o contador da máfia que havia desviado $2 milhões do sindicato O'Connor. Ele entrou em pânico e morreu em um acidente de carro em chamas, antes que os homens de Declan pudessem pegá-lo, levando a localização do dinheiro roubado para o túmulo. A viúva não estava morando em uma praia no México com os milhões roubados. Ela estava esfregando seus pisos à meia-noite por um salário mínimo, implorando por um cheque sem fundo para comprar o remédio de sua filha. Declan olhou para Rachel, as peças de um enorme quebra-cabeça de 2 anos, de repente se encaixando em sua mente. "Abaixe a arma, Sullivan." Declan ordenou suavemente, sem nunca tirar os olhos de Rachel. "Mas, chefe, ela viu..." Eu disse, "Abaixe a maldita arma." A voz de Declan estalou como um chicote. Ele se ajoelhou lentamente, ficando no nível dos olhos da menina ferozmente irritada. Ele olhou para o peito ofegante dela, depois para a mãe aterrorizada. "Qual é o seu nome, pequena?" perguntou Declan. "Lily", ela disse desafiadoramente. "E você deve à minha mamãe $412,50.
Declan soltou um suspiro. Foi quase uma risada, mas seus olhos permaneceram frios como pedra enquanto se voltavam para Rachel. Eu acho, senhora Adams, disse Declan, usando o nome de casada dela e observando o choque no rosto de Rachel, que eu devo à sua família muito mais do que isso. O silêncio na sala de reuniões era absoluto, quebrado apenas pelo som áspero e sibilante de Lily, lutando para puxar o ar para seus pequenos pulmões. Declan O'Connor permaneceu agachado no chão. Seus olhos azuis claros estavam fixos no rosto aterrorizado de Rachel. O monstro frio e calculista que estava pronto para executar um homem segundos atrás havia desaparecido. Ele foi substituído por um predador hiperfocado, avaliando uma variável completamente nova. Sullivan, disse Declan, sua voz baixando uma oitava, perdendo sua borda afiada, mas exigindo obediência imediata. Sim, chefe, respondeu o capanga corpulento, baixando nervosamente sua pistola com silenciador. Tire Reyes daqui. Leve-o para o armazém no lado sul. Tranque-o. Lidaremos com o desvio de dinheiro dele mais tarde. Declan se levantou, tirando um grão microscópico de poeira do joelho. E Sullivan, ligue para o Dr. Harrison. Diga a ele para pegar sua maleta médica e me encontrar em meu escritório particular imediatamente. Diga a ele que temos uma crise de asma pediátrica. Mande alguém correr para a farmácia e comprar todos os inaladores de albuterol que eles tiverem em estoque. Entendido, Declan. 2 outros homens de terno arrastaram o soluçante e ensanguentado Peter Hayes pela porta lateral, enrolando a pesada lona plástica com ele. Em segundos, a evidência do interrogatório brutal desapareceu, deixando apenas o cheiro de cobre pairando no ar. Rachel estava congelada, com os braços protetoramente em volta de Lily. Ela não conseguia processar a reviravolta da situação. O homem que acabara de ordenar uma execução agora estava pedindo medicação para asma para sua filha. Declan se aproximou delas e estendeu uma mão grande e impecavelmente cuidada para Rachel. Levante-se, senhora Adams. O chão não é lugar para uma dama e sua filha precisa se sentar. Rachel hesitou, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Mas olhando nos olhos de Declan, ela viu uma sinceridade estranha e inabalável. Ela pegou a mão dele. Seu aperto era quente e sólido, puxando-a para cima com uma força sem esforço. Siga-me, ele instruiu. Ele as conduziu para fora da sala de reuniões e por um corredor com painéis de mogno, abrindo um conjunto de pesadas portas duplas que levavam ao seu santuário particular. Era um escritório amplo com janelas do chão ao teto, com vista para as águas cinzentas e agitadas do Lago Michigan. Estantes de livros cobriam as paredes e um enorme globo antigo ficava no canto. Cheirava a couro rico, papel velho e sândalo. Sente-se, ele gesticulou para um sofá de veludo macio. Rachel afundou nele, puxando Lily para seu colo. A menina encostou a cabeça no peito da mãe, sua respiração ainda ofegante. Declan foi até um bar, serviu um copo de água e o trouxe para Rachel. O Dr. Harrison estará aqui em menos de 10 minutos, disse Declan, sentando-se em uma poltrona de couro em frente a elas. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, seu olhar penetrante estudando o rosto exausto de Rachel. Você honestamente não tinha ideia, não é? Ideia sobre o quê? A voz de Rachel tremeu. Eu só queria meu pagamento. Peter continuava me dizendo que as contas estavam congeladas. Eu não sabia que você era... Eu não sabia o que era essa empresa. Não estou falando da O'Connor Logistics, Rachel, disse Declan suavemente. Estou falando do seu falecido marido, David. Rachel se encolheu com o nome. David era um atuário. Ele trabalhava para uma seguradora corporativa no centro. Ele tinha um problema com jogos de azar. Foi o que a polícia me disse quando ele morreu. Eles disseram que ele devia dinheiro para pessoas más, que ele entrou em pânico e saiu do viaduto porque estava fugindo. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Declan. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó, tirou um telefone prateado e elegante e tocou na tela. Ele o estendeu para ela. Na tela havia uma fotografia de David, mas ele não estava usando seus ternos baratos de loja. Ele estava usando um smoking italiano feito sob medida, ao lado de Declan, no que parecia ser uma gala luxuosa. Eles estavam brindando com taças de champanhe, rindo. David não era um atuário, Rachel, disse Declan, seu tom surpreendentemente gentil, como se estivesse dando a notícia de uma doença terminal. Ele era meu contador forense-chefe.
Ele administrava os livros de todo o meu sindicato e ele não tinha um problema com jogos de azar. A sala pareceu inclinar. O sangue sumiu do rosto de Rachel. Não, não, isso é impossível. David era chato. Ele reclamava de planilhas. Nós morávamos em um apartamento de 2 quartos em Logan Square. Ele era um mestre da compartimentalização, corrigiu Declan. Ele também era um ladrão. 2 anos atrás, pouco antes de morrer, David desmantelou sistematicamente uma rede de empresas de fachada e transferiu 2 milhões de dólares do dinheiro do meu sindicato para um fundo cego. Ele apagou completamente o rastro digital. Então ele fugiu. Rachel se sentiu fisicamente doente. A montanha de dívidas, os avisos de despejo, as noites que ela passou esfregando banheiros até suas mãos sangrarem. O terror de não poder comprar o remédio de Lily. Tudo isso enquanto David tinha 2 milhões de dólares escondidos. Por que ele não nos levou? Sussurrou Rachel, uma lágrima finalmente escapando e traçando um caminho quente por sua bochecha. Se ele tinha esse dinheiro, por que nos deixou para apodrecer? Porque ele sabia que eu o caçaria até os confins da terra, afirmou Declan. Uma verdade fria em uma sala quente. Ele sabia que se levasse vocês, vocês seriam alvos. Acredito que ele pretendia garantir os fundos, desaparecer e encontrar uma maneira de mandar buscar vocês quando a poeira baixasse. Mas o gelo no viaduto o pegou antes que meus homens pudessem. Declan recostou-se, entrelaçando os dedos. Por 2 anos, eu presumi que você estava sentada no dinheiro, esperando o prazo de prescrição expirar ou a situação se acalmar. Mandei homens vigiarem seu apartamento nos primeiros 6 meses. Quando você começou a trabalhar em 3 empregos, presumi que era um disfarce brilhante, uma atuação. Mas olhando para você agora, ele olhou para os sapatos gastos de Lily e o casaco puído de Rachel. Ninguém é uma atriz tão boa. Você realmente não tinha ideia. As portas se abriram e um homem mais velho com uma maleta médica entrou correndo, ladeado por Sullivan. Declan, cheguei o mais rápido que pude, ofegou o Dr. Harrison. Cuide da menina, ordenou Declan, levantando-se. Enquanto o médico administrava um tratamento respiratório em Lily, o chiado áspero em seu peito começou a diminuir lentamente. Rachel observou a cor de sua filha voltar, uma exaustão profunda e esmagadora tomando conta dela. Sua vida inteira, nos últimos 2 anos, tinha sido uma mentira construída sobre os pecados de um homem morto. Declan caminhou até a janela, olhando para sua cidade. Quando ele se virou, sua expressão era resoluta. O aviso de despejo na sua porta, disse Declan. É para segunda-feira, correto? Rachel olhou para ele alarmada. Como você sabe disso? Eu sei tudo o que acontece na minha cidade, respondeu Declan suavemente. Você não vai voltar para aquele apartamento, Rachel. Você e Lily vêm comigo. O quê? Não, Rachel se levantou, seus instintos maternais se inflamando novamente. Eu não vou me envolver com a máfia. Eu só quero meu pagamento. Seu pagamento não significa nada agora. Declan se aproximou, sua presença física dominando a sala. David roubou do sindicato O'Connor. Mas ele também roubou de nossos rivais, a família Russo. Se Dominic Russo descobrir que a viúva de David está esfregando o chão no meu prédio, ele não fará perguntas educadas. Ele vai torturar você até que você lhe dê o dinheiro que não tem, e ele usará sua filha para fazer você falar. Rachel ofegou, levando as mãos à boca. Você está entrando no meu mundo, quer queira ou não, disse Declan, seus olhos azuis intensos, fixos nos dela. Sob o meu teto, você será intocável. Lily terá os melhores médicos do estado. Você nunca mais esfregará outro chão. Em troca, você vai me ajudar a refazer os passos de David. Você vai me ajudar a encontrar meus 2 milhões de dólares. Em 4 horas, a vida de Rachel foi completamente reescrita. Ela e Lily foram levadas em um Maybach, à prova de balas, para uma propriedade extensa e fortemente fortificada na Gold Coast. A mansão era uma fortaleza de calcário e ferro forjado, cercada por um muro de 3 metros de altura e patrulhada por homens que usavam fones de ouvido e se moviam com uma graça letal. Elas receberam uma suíte de quartos que era maior que todo o seu prédio de apartamentos. A cama era uma nuvem de algodão egípcio. O banheiro era um templo de mármore branco e acessórios dourados. Pela primeira vez em 2 anos, Rachel não precisou colocar um alarme para um turno da meia-noite. No entanto, ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola dourada.
Nas 2 semanas seguintes, um ritmo doméstico bizarro se desenvolveu. Declan O'Connor, o implacável chefe do sindicato, provou ser um anfitrião inesperado. Ele não as trancou. Na verdade, ele parecia fascinado por elas. Ele arranjou um tutor particular para Lily, garantindo que ela não ficasse para trás enquanto era mantida fora da escola pública por segurança. O Dr. Harrison visitava 2 vezes por semana, colocando Lily em um regime preventivo de asma que erradicou completamente seu chiado. Mas foram as interações entre Declan e Lily que realmente desequilibraram Rachel. Uma noite, Rachel entrou na enorme biblioteca da mansão e encontrou Sullivan, o terrível capanga que havia apontado uma arma para sua cabeça, sentado de pernas cruzadas em um tapete persa, colorindo desajeitadamente fora das linhas em um livro de colorir da My Little Pony, enquanto Lily o comandava. Sentado em uma poltrona de couro próxima, lendo um relatório financeiro, estava Declan. Ele ergueu os olhos quando Rachel entrou, um sorriso raro e genuíno brincando em seus lábios. Sullivan está com dificuldades para entender o conceito de magenta, observou Declan secamente. É uma cor estúpida, chefe, resmungou Sullivan, escolhendo com cuidado um giz de cera azul. Cavalos não são rosa. Não é um cavalo. É um Pégaso, Sully, corrigiu Lily com toda a autoridade de uma menina de 7 anos. Rachel não pôde deixar de sorrir, um som suave e sem fôlego escapando dela. Os olhos de Declan se voltaram para o rosto dela, captando o calor genuíno em sua expressão. O ar entre eles de repente ficou denso, carregado com uma tensão não dita que vinha se acumulando desde o dia na sala de reuniões. Mais tarde naquela noite, depois que Lily adormeceu, Rachel se viu vagando até a enorme cozinha do chefe para um copo de água. A casa estava silenciosa, os guardas patrulhando o perímetro do lado de fora. Ela encontrou Declan sentado na ilha de mármore, um copo de uísque na mão, examinando uma série de extratos bancários antigos. Ele estava vestindo uma camiseta preta simples e jeans escuros, despindo-se da armadura de seus ternos feitos sob medida. Ele parecia mais jovem, cansado e inegavelmente bonito. Não consegue dormir? Ele perguntou sem levantar os olhos. É muito silencioso, admitiu Rachel, envolvendo seu roupão de seda mais apertado em volta de si. Estou acostumada com o som do trem L sacudindo minhas janelas. Declan empurrou um banquinho para ela com o pé. Sente-se. Ela se sentou, a proximidade fazendo sua pele arrepiar. Estive examinando os arquivos antigos de David, disse Declan, esfregando as têmporas. Ele era brilhante, frustrantemente brilhante. Ele escondeu o dinheiro por trás de camadas de contas criptografadas, mas a transferência final exigia uma chave física, um sistema de segurança. Se ele morresse, o dinheiro ficaria no purgatório para sempre, a menos que alguém tivesse o componente físico para desbloquear o fundo. E você acha que eu tenho? Eu acho que ele deixou com você. Declan se virou para encará-la, seus olhos azuis perscrutando os dela. Ele sabia que estava em perigo naquelas últimas semanas. Ele te deu alguma coisa? Uma chave de cofre? Uma sequência de números? Rachel fechou os olhos, forçando-se a mergulhar nas memórias dolorosas dos últimos dias de seu marido. O homem que ela pensava conhecer era um fantasma, substituído por um estranho. Ele estava paranoico, ela murmurou. Ele parou de dormir. Ele estava sempre verificando as fechaduras, mas não me deu nada. Na verdade, ele se distanciou de mim. A única pessoa a quem ele prestava atenção era Lily. Os olhos de Rachel se abriram de repente. Uma memória a atingiu com a força de um golpe físico. Na noite antes de ele morrer, Rachel ofegou, seu pulso acelerando. Ele entrou no quarto de Lily. Ele estava chorando. Ele deu algo a ela. Declan sentou-se ereto, toda a sua postura se transformando em uma arma. O que ele deu a ela? O coelho de pelúcia dela, disse Rachel, sua mente acelerada. É uma coisa gasta que ela tem desde que era bebê. O braço rasgou na lavagem. Eu ia costurar, mas David insistiu em fazer ele mesmo. Ele se trancou em seu escritório por 1 hora. Quando ele o devolveu a ela, disse para ela prometer nunca, jamais perdê-lo. Ele disse que era o bilhete mágico dela. Declan estava de pé em 1 segundo. Onde está o coelho? Lá em cima. Ela dorme com ele. Eles praticamente correram pela grande escadaria. Rachel entrou silenciosamente no quarto escuro de Lily. A menina dormia profundamente, sua respiração profunda e regular. Aconchegado sob seu braço estava o coelho de pelúcia desbotado e irregular.
Com um cuidado agonizante, Rachel gentilmente deslizou o coelho de debaixo do braço de Lily, substituindo-o por um urso de pelúcia. Lily se mexeu, suspirou e voltou a dormir. Rachel saiu para o corredor onde Declan estava esperando. Ela lhe entregou o coelho. Declan passou os polegares sobre o tecido gasto. Ele sentiu o braço esquerdo, aquele que David havia costurado. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Há algo duro dentro do enchimento. Usando um canivete que tirou do jeans, Declan cortou cuidadosamente os pontos grosseiros e desiguais que David havia feito 2 anos antes. Ele enfiou a mão no enchimento de poliéster e puxou um objeto pequeno e pesado. Era uma chave de latão fosco estampada com um número de série e o logotipo de uma instalação de cofre privado de alta segurança localizada sob o edifício da Bolsa de Valores de Chicago. Filho da... Declan respirou. Um sorriso triunfante cruzou seu rosto. Ele escondeu a chave para um império de 2 milhões de dólares dentro do brinquedo de uma menina de 7 anos. Rachel olhou para a chave. Uma profunda sensação de encerramento e traição a invadiu. Então é isso. Você tem a chave. Você tem seu dinheiro. Nós podemos ir. Declan olhou da chave para Rachel. O triunfo desapareceu de seus olhos, substituído por algo muito mais complexo. Ele se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a uísque e colônia cara. Você realmente quer voltar a esfregar o chão, Rachel? Ele perguntou suavemente, sua voz um ronco baixo. Você e Lily pertencem aqui agora. Antes que Rachel pudesse processar a enorme gravidade de suas palavras, ou a maneira como seu coração palpitou com a proximidade dele, o silêncio da mansão foi violentamente quebrado. O som estridente dos alarmes de perímetro ecoou pela casa. Um barulho ensurdecedor e pulsante. Luzes vermelhas de emergência começaram a piscar no corredor. Segundos depois, o som de tiros automáticos irrompeu dos portões da frente, ecoando como um trovão contra as paredes de calcário. Sullivan subiu as escadas correndo, um fuzil de assalto já em suas mãos, seu rosto pálido de fúria. Chefe! Sullivan gritou por cima dos alarmes. É o russo! Eles atingiram o portão da frente com um caminhão reforçado. Eles estão dentro do perímetro. Declan enfiou a chave de latão no bolso e agarrou Rachel pelos braços, seu aperto forte. O anfitrião gentil havia desaparecido. O senhor da guerra havia retornado. Pegue a Lily! Declan rugiu por cima dos tiros. Agora! A mansão da Gold Coast, geralmente uma fortaleza silenciosa de mármore e mogno, explodiu em uma zona de guerra. Rachel não teve tempo para pensar, apenas para reagir. Ela se jogou no quarto, arrancando o pesado edredom e puxando uma Lily sonolenta e aterrorizada para seus braços. A menina gritou quando o som de vidro quebrando e armas automáticas ecoou pela grande escadaria. Mamãe, o que está acontecendo? Lily chorou, enterrando o rosto no pescoço de Rachel. Eu te peguei, meu amor. Eu te peguei, prometeu Rachel, sua voz tremendo, mas seu aperto como ferro. Declan estava instantaneamente na porta, uma Glock 19 preta fosca materializando-se em sua mão. O chefe do sindicato polido e composto havia desaparecido. Em seu lugar estava o sobrevivente implacável que havia saído das sarjetas do sul de Boston. Seus olhos estavam escuros, examinando o corredor com um cálculo letal. Sullivan! Declan berrou por cima do rugido ensurdecedor de um tiro de espingarda no andar de baixo. Segure o patamar principal. Não os deixe chegar ao segundo andar. Entendido, chefe. A voz de Sullivan rugiu de volta, seguida por uma rajada sustentada de fogo de resposta. Declan agarrou a mão livre de Rachel, seu aperto quente e inflexível. Fique abaixada. Pise exatamente onde eu pisar. Ele as puxou por um corredor secundário longe da grande escadaria, movendo-se com uma velocidade aterrorizante. O cheiro de pólvora e gesso pulverizado encheu o ar. Eles chegaram ao final do corredor, onde uma estante de carvalho aparentemente sólida estava. Declan alcançou por trás de uma enciclopédia encadernada em couro e puxou uma alavanca escondida. A estante inteira girou para dentro, revelando uma passagem reforçada com aço. Ele empurrou Rachel e Lily para dentro, batendo a porta pesada atrás delas. O caos ensurdecedor do tiroteio foi instantaneamente abafado, reduzido a um baque rítmico e surdo contra as paredes de 30 centímetros de espessura.
Eles estavam em um quarto do pânico de última geração. Luzes de emergência de LED se acenderam, lançando um brilho branco e estéril sobre um banco de monitores de segurança, suprimentos médicos e um banco de aço. Rachel desabou no banco, puxando Lily para seu colo, balançando-a para frente e para trás. Seu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. Ela olhou para Declan, que estava digitando rapidamente uma sequência em um painel de comunicação montado na parede. "É Dominic Russo?" perguntou Rachel, sua voz mal um sussurro. "Ele veio pelo dinheiro. Ele veio por sangue", corrigiu Declan sombriamente, virando-se para encará-la. "Ele sabia que meus homens estavam sobrecarregados monitorando os portos esta noite. Ele fez uma aposta desesperada para decapitar minha organização." Declan caminhou até ela. Ele se ajoelhou, assim como havia feito na sala de reuniões 2 semanas antes. Mas desta vez, não havia cálculo frio em seus olhos azuis claros. Havia uma vulnerabilidade intensa e ardente. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a chave de latão fosco, a chave para o fundo cego de $2 milhões que David morrera tentando esconder. Ele pegou a mão trêmula de Rachel e pressionou o metal frio em sua palma, dobrando os dedos dela sobre ele. "Declan." "Não", protestou Rachel, tentando se afastar. "Eu não quero isso. Eu não me importo com o dinheiro." "Escute-me", disse Declan, sua voz um ronco baixo e feroz. Ele estendeu a mão, seu polegar limpando gentilmente uma lágrima de sua bochecha. O toque enviou um choque de eletricidade direto para seu coração. "Se eu não voltar por aquela porta, há um túnel de saída secundário no fundo desta sala. Ele leva aos bueiros da rua Astor. Sullivan sabe onde fica. Ele levará você ao cofre sob a bolsa de valores. Você pega os $2 milhões. Você pega a Lily e desaparece. Você me ouviu?" "Você não pode voltar lá", Rachel engasgou, de repente aterrorizada de perder este homem aterrorizante e complicado que lhes dera santuário. "Eles vão te matar." Um sorriso sombrio e perigoso curvou os lábios de Declan. "Eu sou Declan O'Connor. Homens como Dominic Russo não me matam. Eles apenas estragam meus tapetes." Ele se inclinou e pressionou um beijo firme e ardente na testa de Rachel, demorando-se por uma fração de segundo, inalando o cheiro de seu cabelo. Ele deu um aperto gentil no joelho de Lily. "Tranque a porta atrás de mim." Ele saiu e a estante de aço bateu, fechando-se. Os ferrolhos se engataram com um clique pesado. O tempo se contorceu em uma agonia rastejante. Rachel sentou-se no banco de aço, seus olhos grudados nos monitores de segurança sem som. Ela assistiu a um balé silencioso e brutal se desenrolar no grande saguão. Declan se movia como uma sombra, sua precisão aterrorizante. Ele não estava apenas defendendo sua casa. Ele estava executando uma contraofensiva impecável. De repente, uma explosão maciça abalou a fundação da casa. Os monitores piscaram e morreram, mergulhando o quarto do pânico em um suspense cego e agonizante. Por 20 minutos, Rachel sentou-se no silêncio, agarrando Lily, rezando para um Deus com quem não falava desde que David morreu. Ela olhou para a chave de latão em sua mão. Seu marido havia mentido para ela, a colocado em perigo e a deixado com um quebra-cabeça que quase matou sua filha. Ele havia valorizado este pedaço de metal mais do que suas vidas. Mas o homem lá fora, o implacável chefe da máfia, estava sangrando por elas. Finalmente, o pesado som mecânico dos ferrolhos ecoou no pequeno espaço. Rachel prendeu a respiração, apertando Lily mais forte contra o peito. A porta pesada se abriu. Declan estava na porta. Sua camiseta cara estava rasgada. Seu braço esquerdo sangrava livremente de um ferimento de raspão de bala. E um hematoma escuro estava se formando ao longo de sua mandíbula. Mas ele estava vivo. Atrás dele, a casa estava estranhamente silenciosa. "Russo", Rachel sussurrou. "Resolvido?", disse Declan simplesmente. Ele se apoiou no batente da porta, seu peito subindo e descendo, seus olhos fixos nos dela. "Acabou, Rachel. A polícia foi desviada. Minhas equipes de limpeza estão a caminho. Você está segura." Rachel levantou-se lentamente, colocando Lily no banco. Ela atravessou a pequena sala até ficar a centímetros dele. Ela estendeu a mão, seus dedos roçando gentilmente o lado não ferido de seu rosto. Ele se inclinou em seu toque, fechando os olhos por um breve segundo, permitindo que a armadura caísse completamente. Ela pegou a mão dele e colocou a chave de latão de volta em sua palma. "Fique com ela", disse Rachel suavemente,
seus olhos castanhos encontrando os ferozes olhos azuis dele. Eu não preciso mais de um bilhete mágico para fugir. Estou exatamente onde quero estar. Declan olhou para a chave, depois a jogou descuidadamente por cima do ombro no canto do quarto do pânico. Ele não precisava do dinheiro roubado de David Adams. Ele já havia encontrado o único tesouro pelo qual valia a pena morrer. Ele envolveu seu braço não ferido em volta da cintura de Rachel, puxando-a para perto dele, e finalmente colou seus lábios nos dela. Foi um beijo forjado em pólvora e desespero, uma promessa de proteção absoluta e inabalável. Mamãe. A pequena voz de Lily soou atrás deles. Os homens maus foram embora? Declan se afastou, descansando a testa contra a de Rachel, um sorriso genuíno e deslumbrante se abrindo em seu rosto machucado. Ele olhou por cima do ombro de Rachel para a menina que havia marchado em sua sala de reuniões e mudado sua vida. Sim, Lily, disse Declan, sua voz carregada de um novo tipo de devoção. Os homens maus foram embora, e eles nunca, jamais voltarão. 6 meses depois, o apartamento em Logan Square era um pesadelo distante. Rachel não esfregava mais o chão no escuro. Ela estava ao lado de Declan O'Connor, a rainha intocável de seu império. O chiado de Lily havia desaparecido, substituído por risadas ecoando pela mansão da Gold Coast. Um cheque sem fundo os levara para a cova dos leões, mas o amor feroz de uma mãe havia domado a fera, forjando um laço inquebrável.